Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa vibrar em nossos corações nesse momento em que nós estamos apresentando assim, sumariamente, mostrando só o Livro dos Médiuns. A ciência espírita, afirma Kardec, tem duas partes. A parte filosófica e a parte prática. Nós já vimos a parte filosófica, agora vamos entrar na parte prática. E Kardec afirma, o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Os fatos são muito importantes, impressionaram sempre a humanidade, as religiões, os fatos espíritas, especialmente. Na ciência, o fato é fundamental, mas também nas religiões. Os fatos espíritas aconteceram em todos os tempos, e as religiões se honram com os fatos dos espíritos que se materializaram em suas igrejas, em seus etc. E também esses fatos emocionam a imprensa em todos os tempos, como essas imagens que nós estamos vendo aí. As leis da natureza. Ação da matéria sobre a matéria. Sir Isaac Newton, 1687. E ação do espírito sobre a matéria, o espiritismo, que nós temos que compreender, elaborado, codificado por Allan Kardec. Um representando a ciência da matéria e o outro a ciência do espírito. Um dia a humanidade colocará esse destaque também nos livros escolares. Os fatos produzidos pelo Espiritismo revelam novas leis. A função dos fatos, exatamente, estudados, é mostrar que existem leis que os regem. A lei do fenômeno espírita está aí, integralmente, no Livro dos Médiuns. E Allan Kardec afirma: o Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer esta lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento e a ótica, a da luz. Kardec publicou esse livrinho fininho, depois do Livro dos Médiuns, já bem no final da sua existência, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. Nós vamos basear a nossa apresentação inicial exatamente nesse resumo que Kardec fez da lei do fenômeno espírita, porque ela sintetiza, inclusive, o próprio Livro dos Médiuns. As variáveis do fenômeno espírita, vamos usar a linguagem que a gente usa aí na ciência, as variáveis. As variáveis do fenômeno espírita são os espíritos, os médiuns e o meio. O meio que é? Aqueles que estão presentes quando acontece um fenômeno espírita. Encarnados, aí em amarelo representados, e os espíritos, que está sempre cheio de espíritos, em qualquer ocorrência das nossas existências e reuniões. O fluido universal é que faz a ligação disso tudo. E ele faz, essencialmente, relacionando os espíritos com os médiuns e com o meio, através da força do pensamento, das energias do pensamento e dos sentimentos, que dão forma, colorem esse fluido universal, qualificando-o e servindo para as comunicações. Vamos ver a variável espírito. A variável espírito
é uma de variações infinitas. Kardec, ao resumir a pesquisa que fez sobre as diferentes classificações dos espíritos, colocou-os em 3 ordens e 10 classes, com infinitas variações. Então, mentalizemos logo que a variável espírito é extremamente variável. A variável médium. Só no livro dos médiuns nós temos 80 variedades descritas e algumas estudadas aprofundadamente em O Livro dos Médiuns. A variável médium, portanto, possui infinitas variações, porque em cima de cada variedade desta, Kardec afirma que as variações também são infinitas. A variável meio, quer dizer, as pessoas e espíritos presentes a um fenômeno espírita. As variações começam pelo objetivo da reunião. É sério? É fútil? É leviano? Isso influi demais nas variações, na influência que exerce no fenômeno espírita. Existe ordem, respeito, recolhimento. Na reunião, tudo deve se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Princípio fundamental. E como isso tudo varia demais, vocês imaginem como é variável o meio que está presente em todos os fenômenos espíritas. Os próprios fenômenos possuem variações infinitas, efeitos inteligentes e efeitos físicos. Os 2 fenômenos estão intimamente relacionados, dando-se as mãos, mais frequentemente, com infinitas variações. Então, nós passamos agora para a variação dos resultados de uma ocorrência de manifestações dos espíritos. Os médiuns com 80 variedades, os espíritos com 10 classes, o meio com variações infinitas, o objetivo da reunião influenciando tudo o que acontece com variações extremas. A ordem, o respeito e o recolhimento. Então, meus irmãos, os espíritos mudam conforme isso. Está mudando a cor para significar, pode ser um espírito iluminado ou um espírito extremamente imperfeito, e também os espíritos que acompanham como meio uma reunião. Estão variando o tempo inteiro conforme os interesses, as intenções e objetivos dos que provocam o fenômeno espírita. A obsessão é um exemplo típico disso tudo. E o que é a obsessão, essencialmente? É uma interação entre o espírito, que é o obsessor, o médium, que é o obsidiado, ele não passa de um médium, e o meio, que são a família, os amigos, as pessoas, os amigos, etc., do convívio, que muitas vezes tem toda a responsabilidade, a confraternização com os processos da obsessão. É uma interação disso tudo através do fluido universal, transmitindo as energias do pensamento e etc. Muito bem. Agora vamos entrar propriamente dito no Livro dos Médiuns, muito sumariamente. Ele tem 2 partes. Noções preliminares com 4 capítulos das manifestações espíritas, com 32 capítulos. Na primeira parte, esses capítulos que estão aí. Há espíritos, o maravilhoso, o sobrenatural, método de estudar o espiritismo, sistemas de interpretar o espiritismo. O primeiro capítulo começa assim:
Há espíritos, a causa da dúvida, a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Tem gente que pensa que espírito é isso, até hoje. Faz essa ideia completamente absurda da realidade dos espíritos. E Kardec aí desenvolve o tema completamente. Discussão espírita, o ponto de partida de uma discussão espírita, observem. O homem tem uma alma. Ao morrer o homem, o que acontece? Fica só a alma do homem. Essa alma passa a se chamar espírito. É a mesma coisa. Somos nós quando morremos no corpo. Então Kardec explica, a discussão espírita, para ser útil, tem que observar isso. Se a criatura não acredita ter uma alma, é inútil discutir espiritismo com ela. Está certo? Ela não acredita nela mesma, como alma, como espírito. Então, falar de espírito para ela é brincar. Bom, isso tudo é desenvolvido extremamente no Livro dos Médiuns. Eu estou só mostrando títulos, viu? Para vocês, os que ainda não viram, terem uma ideia. Objeção. A alma existe, mas seres imateriais não podem agir sobre a matéria, nem se comunicar com os homens. Aí está um gráficozinho mostrando. O espírito comunica com o homem através da alma do homem, emitindo seus pensamentos através do fluido universal, fazendo relações com a alma do homem, e essa alma passa a vibrar e emitir as suas energias para o cérebro do homem, seu corpo físico, que são, assim, portanto, compreensíveis e bem compreensíveis, que o espírito e a alma do homem são da mesma natureza. Está certo? Nós temos uma alma que é um espírito. Então, não tem valor essa objeção, embora ela seja séria. Racionalmente explicado. Os fenômenos espíritas explicam-se da mais racional maneira. São simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Tem que ter explicação racional. Para Kardec, fé verdadeira só é aquela que pode enfrentar a razão face a face. O ensino espírita, fatos. Não desprezem os fatos. Por eles, cheguei à teoria após trabalho de anos e milhares de observações, afirma Kardec. Olha só o trabalho de Kardec. Mas o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Presta atenção nisso, gente. O melhor método é o que se dirige à razão. Por isso é que estudamos tanto e despreocupamos-nos com qualquer exuberante manifestação material dos espíritos. Curso de Espiritismo. Espiritismo experimental, como na física ou na química, revela a série de fenômenos dos mais simples aos mais complexos. É possível? Se for possível, acabou o problema do espiritismo na Terra. No espiritismo, lida-se com inteligências. O objeto do espiritismo é o espírito, não é a matéria. Então, essas inteligências têm sua liberdade e nos provam a cada instante que não estão submetidas aos nossos caprichos. Portanto, o objeto do espiritismo sendo o espírito, não há como fazer isso como na química, na física, cujo objeto é a matéria e obedece inteiramente à ação dos pesquisadores, dos observadores, dos experimentadores. Exibir em espetáculos, espiritismo nos palcos, é possível? Quem afirmar obter os fenômenos espíritas à vontade ou é ignorante, ou é impostor.
O verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. Sistemas de interpretação do espiritismo. Não existe o fenômeno espírita. Existe uma ação inteligente, mas... Então, vamos lá. Charlatanismo, loucura, alucinação. É do meio, alma coletiva, sobreexcitação do médio, só os demônios, só os bons. Essas coisas daqui do lado, desse lado aqui, que existe, meu Deus, são hoje, até hoje, esses argumentos andam por aí na boca dos mais sábios, etc. Mas todos têm explicação, e Kardec os explica inteiramente no Livro dos Médiuns. O que interessa é o sistema espírita para nós aqui, em termos de resumo, nesse momento. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar seus homens. E o número dos que podem comunicar-se é indefinido, em determinadas condições. Vamos entrar agora na segunda parte. Se já corremos na primeira, na segunda vamos ter que correr mais ainda. Não desanimem, vai acabar. Eu tenho mais tempo. Segunda parte. Tem 32 capítulos. Os 13 primeiros falam dos fenômenos espíritas. Do 14 ao 20 fala dos médiuns. E do 21 ao 32 nós podemos classificar como do meio, do interesse dos assuntos relativos ao meio. Vamos lá. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Esse trem está querendo brincar comigo. Como agem os espíritos sobre a matéria? Todo espírito tem o seu perispírito, que é um invólucro material. É matéria. Perispírito é matéria. Não é dessa matéria, mas é uma matéria também. Desconhecida. Ela conduz o pensamento, se purifica, é parte do espírito. O perispírito não pensa, quem pensa é o espírito. Etc. É flexível, expansível, modifica a sua aparência, é invisível normalmente, pode alternar seu estado, possui propriedades semimateriais e reage sobre o fluido universal. Nós estamos na parte prática da ciência espírita. Não é mais aquela parte filosófica. Muito bem. Manifestações físicas. Mesas girantes se traduzem por efeitos sensíveis, ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos, tal. Manifestações inteligentes se traduzem por atos livres e voluntários que revelem uma intenção e que respondem a um pensamento. Médiuns de efeitos físicos são aquelas pessoas que o perispírito ou o corpo espiritual está menos agregado ao corpo. Eles soltam os fluidos. Então, estes tais fluidos permitem certas manifestações físicas. É com estes fluidos que os espíritos agem. Vamos ver uma expressão gráfica da mesa no ar. Está aí o médium, em amarelo, o espírito em azul, cercados por seus fluidos, que são transformações do fluido universal. O espírito está magnetizando a mesa, utilizando os fluidos do médium, e a mesa pode levar um bom tempo para ser magnetizada, vivificada, como se pode usar essa palavra. De repente, a mesa sobe. Era a explicação dos espíritos.
A mesa animada obedece aos impulsos do espírito, à sua vontade. Ela não tem vida própria, mas ela recebeu uma vitalidade momentânea nesse mecanismo de utilização dos fluidos, tanto do espírito como do médium. E isso acontece com mesa, acontece com muitos outros objetos materiais, inclusive com o próprio corpo humano, que é capaz de levitar. Efeitos físicos indesejáveis, para se livrar deles. Dos travessos, não os tome a sério. Do infeliz, tratá-lo com caridade. Do malvado, pedir a Deus que o melhore. A prece é sempre um bom método, um auxiliar. Efeitos físicos, participação dos espíritos, objetivos deles, divertir, atormentar, vingar, comunicar, pedir preces, pedir algo. Isso aí é tudo resumo de várias páginas, gente. Efeitos físicos, sua utilidade, pela repercussão, chama a atenção, abre os olhos de incrédulos, de alguns, porque tem gente que nem vendo não acredita e diz mesmo, não adianta, eu nem vendo eu não acredito. É ou não é? Não é igual Tomé que queria ver para crer, e viu, e creu. Efeitos, manifestações físicas espontâneas podem ser ainda verdadeiras ou aparentes. As verdadeiras são aquelas que os objetos que fazem barulho, se movem, etc. As aparentes faz só os barulhos como se estivesse acontecendo e não está acontecendo nada. O cinema utiliza isso. Utilizou muitas vezes essa coisa. Transporte de objetos. Quem não quer ganhar uma flor ou um bombom? Entre o bombom e uma flor, qual que você escolheria? Eu ia para o bombom. Garantias contra embustes. É o caráter, o desinteresse, as circunstâncias, conhecimento do espiritismo. Manifestações visuais podem ser visões e aparições, durante o sono, durante a vigília. As visões ocorrem nos sonhos, as aparições, quando estamos acordados. E mais ainda, podem ter aparências diferenciadas, vaporosa, clarão esbranquiçado, semelhante mesmo a um corpo que você não sabe diferenciar entre se é verdadeiro ou se é espírito materializado. E ainda tem o problema da bicorporeidade, espírito que está incorporado como Santo Alfonso de Ligório, Antônio de Pádua e Eurípides Bassanufo, dando aula. Ficava o corpo dele na sala de aula e ele se apresentava e fazia partos à distância. E a transfiguração pode mudar o aspecto, o volume e o peso do corpo. A teoria disso está no livro dos médiuns, não está aqui nesta reuniãozinha que nós estamos fazendo. Meu Deus. Ação curativa. O magnetizador modifica as propriedades da água pela vontade, dentro de certos limites. E pode produzir fenômeno análogo sobre os fluidos de um organismo com efeito curativo. No capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que é muito interessante e importante. Lugares assombrados. Quem tem medo, levanta a mão. Existem mesmo? Sim. Representam a insistência de alguns espíritos em mostrar sua presença em certos lugares. Olha aí a lista de motivos destes espíritos que estão prisioneiros a estas manifestações. Está lá para você ler, viu? A natureza das comunicações. Se é preciso experiência para julgar os homens, é preciso, talvez mais ainda, para julgar os espíritos. E ele classifica as comunicações em grosseiras, frívolas, sérias ou
instrutivas. Estas objetivam o ensino, ciências, filosofia, moral, etc. O valor devem ser regulares e frequentes para admiti-las como verdadeiras. Sematologia dos sinais e das pancadas, tipologia. Como os espíritos agem sobre os nossos órgãos, nossos sentidos. Então, eles demonstram suas intenções, inclusive pelos movimentos, as pancadas, demonstrando o seu estado de espírito e a sua vontade. Escrita e voz direta. Kardec cita no Livro dos Médiuns a obra do Barão de Gudenstube. Esses aí são trechos, papéis com escrita direta dos espíritos. São sempre curtos, são sempre poucas, de pouca extensão, etc. Psicografia. A psicografia é um capítulo muito extenso. Eu só vou mostrar essas duas figuras e a classificação. Indireta e a direta. A indireta, cestas ou pranchetas, que nós já vimos aqui na apresentação de Allan Kardec, e a direta, que está aí representado pelo Chico Xavier, que todos nós sabemos os seus conteúdos, mas as variações são infinitas, etc. Sou médium. Você gostaria de saber? Gostaria? Está aí. Capítulo 14. Médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. No vocabulário espírita, que é o capítulo 32, está lá. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, parece que há uma certa variação. Mas é preciso fazer uma ligação entre os dois. Ele sente num grau qualquer, mas se ele é médium, ele tem que ser capaz de servir de intermediário entre os espíritos e os homens, mesmo que ele tenha um grau pequeno de capacidade da influência dos espíritos. A faculdade é inerente ao ser humano. Raras pessoas não possuem algum rudimento. Então, médiuns de efeitos físicos são aqueles aptos a produzir o fenômeno material. Ele sabe que é médium, ou pode não saber que é. São os facultativos e os involuntários. Acontecem fenômenos em redor dele e ele não sabe que é ele que é o médium. Mas todo médium involuntário pode passar a ser facultativo. Para pequenos efeitos, raros não possuem essa faculdade. A panela do fogão, tampa caindo, essas coisas, né? Quem foi? Foram os espíritos. A senhora é uma médium. Ah, não acredito. Tá certo. Para grandes efeitos, poucos a possuem. Médiuns sensitivos são aqueles que sentem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, por uma espécie de arrepio geral. Sinto a presença de André Luiz, chega até a definir qual é o espírito que está presente. Não é evidência, não, isso é sensibilidade, faculdade indispensável ao desenvolvimento das outras, segundo Allan Kardec, sua pesquisa. Médiuns auditivos transmitem o que ouvem, voz íntima, algumas vezes é voz íntima, ouvida lá dentro, na consciência, ou voz exterior, ele ouve como quem está ouvindo mesmo, como nós normalmente. Agradável ouvir os bons espíritos, desagradável ouvir os maus espíritos. Já pensou? Ah, eu quero ser um médium ouvinte, auditivo. Ah, tá. Para qualquer espírito, para qualquer. Ele vai ficar um bom tempo ouvindo o que não gosta também. Então, vocês, se quiserem ser médiuns, ouvintes de ouvir os espíritos, pensem bem. A coisa é séria, não é uma brincadeira.
Médiuns falantes, o espírito atua nos órgãos vocais, frequentemente diz coisas fora das suas ideias, fora de seus conhecimentos, fora do alcance de sua inteligência. Médiuns videntes são os dotados da faculdade permanente de ver os espíritos. Vê uma vez, duas, três, não é médium vidente. Médium vidente é aquele que vê a qualquer momento, está ali e tal. Raríssimos. Quase sempre é o efeito de uma crise passageira, acidental e espontânea. Viu, mas ele não é médium vidente. Ele viu uma vez. Alguém quis aparecer para ele. Julga ver com os olhos, mas é a alma que vê, no estado normal ou no estado sonambúlico, que é desprendimento do corpo espiritual. Ele vê ao se desprender do corpo. Em sonho, não é evidência. É sonho mesmo. O desenvolvimento da faculdade deve processar-se naturalmente, sem que se provoque. É uma recomendação lá do Livro dos Médiuns. Médiuns sonâmbulos exprimem o pensamento dos espíritos durante o sonambulismo. É a sua alma emancipada que vê, ouve e percebe, além dos limites do sentido. As qualidades morais do sonâmbulo têm uma influência grande para atrair os bons espíritos. Médiuns curadores, dom de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Os espíritos aumentam sua força, ampliam sua vontade, dirigem e qualificam seu fluido. Raríssimos fazem isso. Ser médium passista não é ser médium curador. Há uma diferença extrema. Ser médium passista é aquele que está desenvolvendo faculdades radiantes que ajudam a pessoa a se recuperar. Mas curador é simples toque. Tocou, curou. Olhar. Olhou, salvou. Um gesto. Não é? Raríssimos existem. Existem. Médiuns pneumatógrafos, que é a escrita direta. Apenas traços, sinais, letras, palavras, frases ou até páginas inteiras. Muito raro. Médiuns psicógrafos, é extenso o capítulo da psicografia. É a forma de comunicação mais simples, mais cômoda, mais completa, que Kardec mais gostava. Variedades, mecânicos, semimecânicos, intuitivos. E ainda podem ser inspirados ou de pressentimento. Os mecânicos são aqueles que escrevem sem tomar conhecimento do que estão escrevendo. Semimecânicos, eles tomam conhecimento, mas escrevem ao mesmo tempo. E os intuitivos são aqueles que recebem o pensamento e retransmitem com a sua própria expressão. E aí começam as variedades de escreventes, segundo o modo de execução, segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero da comunicação. Listas extensas, desenvolvidas no Livro dos Médiuns. E ainda segundo qualidades físicas ou morais, com listas explicadinhas lá no Livro dos Médiuns. Médiuns especiais, as duas grandes categorias de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Em todos os fenômenos espíritas há um efeito físico ao qual se junta com frequência um efeito inteligente. Então, efeitos físicos, tipitólogos, motores, translações, suspensões, efeitos musicais, aparições, transportes noturnos, pneumatógrafos, curadores, excitadores. Inteligentes, auditivos, falantes, videntes, inspirados, pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores e desenhistas e músicos. Médiuns especiais para efeitos intelectuais. O saber é do espírito. A aptidão é do médium. Poetas, músicos, desenhistas. Vocês estão vendo a extensão da coisa, meus irmãos? O que interessa é só isso. É saber onde está e a extensão
das variações da mediunidade e suas aplicações. Como nós somos infinitamente diferenciados por aptidões as mais diversas. Muito bem. Então andamos. Como constatar a existência da mediunidade? É difícil. Meio único, experimentar. E manifesta-se em crianças e nos velhos, em homens e mulheres, com qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde e o desenvolvimento moral e intelectual. Inconvenientes e perigos sobre a saúde e a fadiga, gasto de fluidos, exige repouso. E sobre o cérebro, o estado moral e mental. Por isso mesmo, afastar do desenvolvimento da mediunidade pessoas débeis, fracas, com excentricidade nas ideias, com ideia fixa, com enfraquecimento das faculdades mentais. O papel do médium, vocês sabem qual é? Isso aí é um gráfico expressando esta passagem das paisagens morais, filosóficas e psicológicas de um espírito que quer comunicá-las para um médium. Olha como é que é feito. O material interpretativo está na alma do médium. Ele é uma máquina burra, não. Ele tem que ter material interpretativo. É uma máquina inteligente. Muita gente se confunde com isso. Porque o Chico, de uma certa forma, brincava que ele era o lápis dos espíritos, como se ele fosse uma máquina, um pedaço de pau com um grafite na ponta. Não é nada disso, não. O material interpretativo está na alma do médium. Seus arquivos do passado, vocabulário do presente, facilidades intelectuais e morais, lembranças do fundo do coração ou do cérebro. Então, o espírito transmitiu, a alma do médium foi capaz de receber. E aí, a alma do médium, com suas vibrações, manda tudo isso para o cérebro do corpo, que, então, retransmite, no caso da palavra, para ser ouvido, etc. Isso para todo tipo, de mecânico, semimecânico ou intuitivo. Interessante, né? Influência moral do médium. A faculdade é orgânica. Dignos e indignos são dotados dela. O uso da faculdade pode ser bom ou mal. Depende do médium. Ser bom ou mal. Mediunidade dos animais. Os animais são médiuns? O que é que vocês acham? São ou não são? Vamos lá, acorda, gente. Tem gente dormindo aí já. Não tem uma aula dessa que não se dorme com muito prazer. Ai, ai. Bom, o espírito quer transmitir as suas paisagens morais, filosóficas e psicológicas. O animal tem material interpretativo para isso? Essa é a questão. Mas os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. A mula de Balaão na Bíblia é muito clara. A mula viu o espírito com a espada de fogo e não passava de jeito nenhum. Mas tem que entender o seguinte, médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então os animais, nesse aspecto, eles são médiuns. Quer dizer, eles têm essa capacidade, mas para ser médium tem que ter outra. Qual é? Certos sentimentos e paixões humanas se desenvolvem nos animais, mas alguns animais domesticados compreendem o pensamento do homem, mas não podem reproduzi-lo.
Médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Eles não podem fazer isso. Da obsessão, conceito, o domínio de alguns espíritos inferiores sobre certas pessoas. Tipos. Obsessão simples. Fascinação, subjugação e possessão. Então tem uma série, um capítulo inteiro, estudando sobre esse grave problema da humanidade, que hoje é um problema extraordinariamente grande, né? A tal da depressão não passa de expressões em graus diferenciados da ação espiritual nas nossas mentes. E o médico constata as repercussões no organismo, dentre outros fatores. As causas da obsessão: vingança, desejo de fazer o mal, ódio, inveja do bem, aproveitar a fraqueza moral de alguém, orgulho do falso saber. Sinais da obsessão no médium: não suporta o exame das comunicações que obtém. Isola-se, magoa-se. Identidade dos espíritos: distinção entre bons e maus, a linguagem, os sentimentos que inspiram, os conselhos que dão. Não há outro critério senão o bom senso. A ciência espírita, bom senso, também entra nela. Matérias de estudo numa sociedade espírita: ler e comentar tudo relacionado com o espiritismo. Pró, contra, obras especiais, jornais, fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes ou de vícios. O espiritismo se liga a todos os ramos da ordem social. Você veja o campo, né, que o espiritismo abraça para estudar e se aprofundar. Assim organizada, será uma sociedade sem tempo para comunicações diretas. Quer dizer, aqui se sugere que não se fique preso. Só é espiritismo, então vamos ouvir os espíritos. Não é isso. O espiritismo já está codificado. Então podemos pegar esse espiritismo e aplicar a tudo que acontece no mundo, na vida, em todos os momentos. E raciocinar. Não precisa esperar um espírito dizer, faça o bem, faça, etc. É isso, em outras palavras. A transformação da humanidade se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco pelo melhoramento dos indivíduos. Daí a necessidade do trabalho, do esclarecimento, da educação. Capítulos que não apresentamos nada, não botamos nenhum slide. Da influência do meio, das evocações, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, das contradições entre o que os espíritos falam. Um espírito fala uma coisa, o outro fala outra, etc. Do charlatanismo, regulamentos da sociedade espírita, dissertações dos espíritos, tem várias dissertações, inclusive uma relação de dissertações apócrifas, tudo lá no Livro dos Médiuns. E o vocabulário espírita, que é um resumo de um vocabulário que era muito mais extenso na primeira edição de O Livro dos Médiuns. Com isso, meus irmãos, para a felicidade de vocês, eu acabei de fazer esta apresentação, agradecendo a boa vontade e a atenção que vocês me deram com suas energias. Não, né? Então vamos aqui. Ana Flávia, ali. Sobre o médium ser semiconsciente, isso interfere de alguma forma no trabalho? Quer fazer algum comentário, Ana Paula? Quer? Então,
quando a minha mediunidade começou a se desenvolver, além do medo que tinha, eu comecei a ver que ela era semiconsciente pelas coisas que aconteciam. Então, eu achava que não tinha muita seriedade no trabalho que eu fazia. E aí resolvi abandonar, porque eu achava que era mais eu que estava fazendo do que deixando com que as coisas acontecessem. Então, acabei abandonando. E eu queria saber se isso realmente interfere de alguma forma e como a gente faz para ter o controle disso, até que ponto, porque sabemos que é 50% o médio e 50% o outro lado, mas como que a gente consegue ter esse controle? Bom, você foi muito otimista. 50% do médio, 50% do espírito, já é para médio que se desenvolveu bastante, né? Porque no comecinho, inclusive, a probabilidade é exatamente ser muito menos do médium, ou, aliás, do espírito, e muito mais do próprio médium. O espírito joga uma ideia, um pensamento, e o médium é que está desenvolvendo aquilo tudo, muitas vezes com suas opiniões. Esse exercício da mediunidade, você pegou num dos pontos mais complexos, né? Que é essa relação da participação. Quanto é do médium, quanto é do espírito. Por isso é que Kardec, na sua pesquisa, utilizou-se de variedades de médios em locais diferentes, abordando assuntos, o mesmo assunto, médios que não se conheciam, que não tinham relações, etc., para ele poder avaliar as informações que vinham do mundo espiritual. Em se tratando de médios experimentados. Esses tais que o percentual dele era pequeno em relação ao percentual do espírito. Como é que você faz para você dominar isso? Perseverar. Não tem outra palavra. Perseverar. Né? Considerar sério o trabalho, útil. Desejar sinceramente entrar por esse circuito de trabalhos, de dedicação, etc. Que a mediunidade não é uma brincadeirinha com os espíritos. É um trabalho de esforço, tal. Resulta em grande aproveitamento para nós, porque desenvolver faculdades espirituais significa muito para nós. O que nós vamos receber de benefícios na próxima encarnação, por termos feito exercícios nesta, é muito grande. Como se nós estivéssemos desenvolvendo órgãos no corpo espiritual que não podem se manifestar inteiramente nesta encarnação mais, mas na próxima vão poder. Esse é um dos aspectos, né? Tem múltiplos e vários, etc. Agora, um aspecto que eu estava pensando aqui, enquanto o Gilson falava, dessa dificuldade sua, né, de como vencer isso. Primeiro, é a constância no trabalho. A sua preparação para o trabalho. Isso é importante. Como você se prepara para o trabalho? Porque o médium, ele tem que se preparar, preparar a sua mente. Não é? Como se prepara a mente? Se prepara a mente com a prece, com leituras edificantes, colocando-se à disposição do trabalho, na certeza de que ele ali representa um intermediário dos espíritos, se colocando como alguém que deseja trabalhar e colocar as suas forças, as suas energias em benefício. Então esse é o esforço, e isso é construído pelo médium a cada dia, na preparação de cada trabalho. E com o passar do tempo, você vai se fortalecendo, né, vai tendo mais confiança, mais segurança no trabalho. Esse é a coisa que se constrói.
Não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra. É um trabalho, como o Gilson muito bem colocou, é uma coisa que se faz, se realiza no transcorrer da faculdade mediúnica e do exercício dela. Fernando faz a seguinte pergunta. Antes, ele faz uma descrição. Por exemplo, ele diz assim: na esquizofrenia, o sintoma mais determinante na psiquiatria e psicologia é a presença de uma voz que atormenta e subjuga o doente. Por meio da visão espírita, a audição de uma voz externa pode ser interpretada como mediunidade ouvinte. E se ocorrer perturbações ou desequilíbrio, há obsessão. Qual é a explicação espírita para a esquizofrenia? Quer comentar, Fernando? Na verdade, não existe uma explicação para essa questão dessa enfermidade que é tão séria, porque é do ramo da ciência. O que nós podemos entender, para compreender melhor todo esse processo, é que nenhum problema mental, psiquiátrico, a raiz está no espírito da pessoa, nas predisposições que ela trouxe. Geralmente, nesses processos, existe influenciação também espiritual. A esquizofrenia, segundo a medicina, é como se a pessoa tivesse o que ela está ouvindo fosse da cabeça dela, a criação dela. Né? Aquele medo, preocupação, medo de perseguição, paranoia, etc. E sempre com pessoa perseguindo, etc. Mas como se fosse uma criação mental dela. Não é? E se trata com remédios, etc., com terapias e tudo mais. A gente não pode descartar que nesses processos, né, geralmente ocorrem influenciações espirituais, ou intensificando. O ideal é que a pessoa faça, além de um tratamento psiquiátrico, se ela tiver abertura, fazer também um tratamento espiritual para que ela possa ser ajudada de forma completa. Né? Com o tempo, psicologia, psiquiatria vão estar trabalhando com mais eficiência nessas questões psiquiátricas, comportamentais dos seres, porque estarão analisando não apenas o lado físico, mas também o ser integral, o lado espiritual, inclusive influenciações também nesses processos realizados por cobradores, espíritos vingativos de vidas passadas, etc. Sâmila, lá atrás. Só para... No caso aqui, Sâmila, acho que é só mais para reforçar, né? Porque a Rosi já deu uma pincelada, mas vou fazer a pergunta da Sâmila. Ela faz a seguinte pergunta: além da prece, há outros meios de se livrar dos obsessores? Quais? Quer fazer alguma colocação, Sâmila? Além da prece, a prática do exercício do bem. A demonstração do nosso desejo em melhorar, o esforço que fazemos para vencer as nossas tendências inferiores. Tudo isso acaba, de alguma forma, influenciando aqueles que estão ao nosso lado nos perseguindo, porque verão em nós o esforço, as tentativas, não é, de vencer aquelas deficiências e aqueles problemas que nos marcaram no passado. Agora, é evidente que a prece tem um valor muito grande dentro desse contexto, mas todos esses elementos formam uma grande cadeia,
não é? Que nós podemos realizar. E dentro desse quadro, principalmente do quadro de ajudar, de auxiliar, mecanismos da justiça divina agem dentro desse processo, criando situações que acabam sendo proveitosas dentro do processo quando nós nos dispomos a colocar-nos de uma forma, não é, prática para a mudança, para a transformação e para o melhoramento de nós mesmos diante dos quadros do passado que nos marcam efetivamente no presente. Ensina Kardec, para afastar os maus espíritos, o melhor meio é se aproximar dos bons, é atrair os bons espíritos. O que significa? Pensamentos, sentimentos e ações compatíveis com o bem, que é como o Edilson começou a conversa. Fazer o bem. Então, o nosso problema é atrair os bons espíritos, porque se a gente não atrai os bons, os maus logo chegam. Eles têm uma preferência por todos aqueles de nós que não temos a companhia dos bons espíritos. E ninguém fica sozinho nesse mundo, não. Ó, o mundo está assim de espíritos. São muito mais numerosos do que os encarnados. Então é bom mesmo pensar nisso, viu, gente? Em todos os lugares, em todos os ambientes, a nossa predisposição deve ser o bem. Fixar o bem na cabeça. Para atrair a influência dos bons espíritos e afastar os maus. Agora, a prece é, sim, o meio mais poderoso para afastar os maus espíritos em termos objetivos, quando você está diante de uma necessidade evidente. Não tem como inventar, esperar o tempo, você está necessitando. O que pode? A prece. A prece atrai a influência dos bons espíritos, às vezes independente de estarmos tanto praticando o bem, mas aí já é a misericórdia de Deus. Aí são as leis em que o socorro se faz como peça da caridade. Mas se a gente usar esse recurso também e não fizermos nada para melhorar, chega uma hora que a prece não vai valer nada, porque também não vai ter expressão. Não vai vibrar mais. Virou um hábito mecânico, físico. Como chiclete que você põe na boca e cospe e não vale nada. É preciso meditar em tudo isso. Só lembrando uma frase que retrata bem essa ideia que o Gilson trouxe, que está lá no Evangelho. É sempre uma imperfeição moral que atrai a influência dos maus espíritos. A importância de trabalhar pela nossa melhoria em todos os aspectos, campo do pensamento, sentimentos e ações. Ormito, lá atrás. A obsessão dos espíritos e da família pode ter grande influência no obsediado? Quer comentar, Ormito? Não? Na realidade, o que eu entendi, Ormito, foi, se eu estiver errada, você me corrige, tá ok? É que se os espíritos que estão na família, que são obsessores, e a própria família, pode ter influência sobre aquele que sofre a obsessão. Estou errado, Ormito? Pode sim, sem sombra de dúvida. É que o Gilson acabou de falar e mostrou, é a questão da influência do meio. E o meio exerce influência. Por quê? Porque o obsediado, ele é um médium.
os familiares também são médiuns. E os espíritos que estão ali estão envolvendo nesse conjunto. E o fluido está integrando tudo isso, como o Gilson mostrou. Então, efetivamente, este processo, ele acontece. Tá? Ele é um processo verdadeiro. E quando se vai tratar um caso dessa natureza, é importante a participação de toda a família no tratamento, para que todos possam ser auxiliados de alguma forma. Olha, meus irmãos, a aceitação da família, quando acontece um problema de obsessão com um dos familiares, é de vital importância se a família tem abertura para o lado espiritual da vida. Eu já acompanhei casos tão tristes, tão tristes. Até gostaria de contar um caso rapidinho para vocês observarem a influência da família, como é importante. Quando eu trabalhava, eu e meu marido, tinha uma colega, né, que tinha um filho, menino lindo, maravilhoso em todos os aspectos, inteligentíssimo, passou nos primeiros lugares para medicina na UNB, com 18 anos de idade. E esse menino, de repente, começou a ter mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento, e começou a tentar suicídio, entrou num processo de depressão sem razão, uma coisa terrível, né? E ela, materialista, os pais materialistas. E nós, colegas, observando aquela situação toda, aquele drama todo, conhecíamos o menino, ficávamos morrendo de pena de ver aquela menina, víamos perfeitamente que existia ali um processo obsessivo, uma influenciação espiritual, e leva para psiquiatra, para psicóloga, essa coisa. Eu só sei que foi um drama, esse menino não conseguia estudar, e dopado de medicamentos, trancou o NB, o problema continuava, nós tentamos ajudar, conversamos, criamos coragem, conversamos com ela, para fazer experiência, trazer no centro espírita, etc., sem nenhum compromisso, não precisava nem dela acreditar, não, etc., mas não aceitava esse lado espiritual da vida. E eu não sei o final, o que aconteceu com esse menino. Eu acho que ele parou até o curso de medicina e nunca mais entrou no processo de vida normal. Samira. Ah, tá. Samira fez 2 perguntas. Há possibilidade de bloqueio da mediunidade, sendo ele voluntário? Quer comentar, Samira, essa pergunta? Não. Essa história é interessante. De vez em quando aparece um aqui para fechar a mediunidade. Aqui, eu queria fechar. Meus amigos, olha, percepção é função do espírito, é vibração. O que nós temos que fazer é educar, qualificar, impedir que o espírito vibre e assimile correntes mentais, forças naturais. É assim que Deus promove a evolução do mundo. Não tem como fechar a entrada das coisas, a não ser por processos qualificativos, levando o pensamento a vibrações de utilidade, de prática do bem, de compreensão das questões relativas ao amor divino, elevar a nossa capacidade
de captar radiações de frequências mais elevadas. Porque fechar é impossível. O fechar, na verdade, o que acontece algumas vezes, que as pessoas que utilizaram esse argumento, é o tratamento. É o desligamento de uma influência negativa e tal. Aí a pessoa diz que fechou a mediunidade. Fechou nada. A mediunidade equilibrou. Não é? Então, nós, estudando o Espiritismo e vendo a prática das coisas, a gente vai enxergando um pouco mais. Mas é esse o objetivo da vida, afinal. É subirmos em frequência vibratória, em capacidade de perceber as coisas. Isso significa entrar em sintonia com as vibrações, pensamento, frequência vibratória do pensamento dos espíritos mais adiantados do que nós, que querem nos ajudar. E saindo da faixa da frequência dos arruaceiros, dos viciosos, dos perturbadores, etc. Então, é isso aí. Não tem outra coisa. Você está falando aí, Gilson, eu estou pensando aqui. Mediunidade, basicamente, é sintonia. A gente trabalha no campo de sintonia. Não é? Eliminar esta capacidade é impossível. O que nós vamos fazer é simplesmente escolher as sintonias que nós queremos. A sintonia dos bons espíritos, alimentando bons pensamentos. Ou a sintonia dos espíritos inferiores, se alimentarmos pensamentos inferiores. Porque parar com essa relação é impossível para nós. Né? Como o Gilson muito bem falou, é educar a mediunidade. Esse é o grande desafio de todos nós. Ok. Essa questão de educar, como o Edilson colocou, a gente educa como? Estudando, compreendendo, trabalhando com essa faculdade, né, de forma que ela venha a ser produtiva, né, para nós, para a nossa vida. Então, buscando ajuda, no caso ainda que a pessoa, a mediunidade está eclodindo, com estudo, com tratamento, que pouco a pouco, com trabalho e compreensão dessa realidade, ele vai sabendo lidar com essa faculdade e vai criando também defesas e sentindo prazer e alegria com o trabalho mediúnico. E com esse intercâmbio com o mundo espiritual, que nos traz tanta satisfação, tanta alegria, tanto conforto, né? Assim, dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Como é bom poder ter oportunidade de conviver mais intensamente com o plano espiritual, com essa realidade que é nossa, de todos nós. Acho que a segunda ficou respondida, né, Samira, ou não? Então, tudo bem. Thaís. Ali. Se todo obsediado é médium, todo médium é obsediado? Quer comentar, Thaís? A relação não é verdadeira aí. Não é? Todo obsediado é um médium, efetivamente. Podem existir médiuns obsediados? Podem existir. Agora, todo médium é obsediado? Evidentemente que não. Não é? Evidentemente que não, porque a obsessão, ela se caracteriza como uma ação persistente de um espírito inferior sobre o médium, tentando prejudicá-lo, desequilibrá-lo.
e o que não acontece com aquela pessoa, com aquele médium que mantém o seu pensamento firme no trabalho, procurando exercer em si mesmo as mudanças necessárias no campo moral, no exercício da sua mediunidade, tornando-a produtiva para o bem. Evidentemente que esse médium, não é? Ele não está caracterizado como um obsediado, mas ele é um médium ativo, não é, que está produzindo, que está gerando, não é, com a sua atividade. Agora, todo médium é susceptível de sofrer a obsessão? Sim, sim. Porque a partir do momento que nós desequilibramos as nossas forças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós atraímos a influência daqueles que estão sintonizados nessa faixa. Então, todo médium pode sofrer a influência? Claro que pode, mas nem todo médium é obsediado. Agora, todo obsediado é médium. Né? Por quê? Porque ele exprime a ação de um espírito sobre ele. É por isso que ele é médium. Mas é uma mediunidade que, às vezes, depois de um tratamento, ela, como que, não se manifesta mais. Não era uma faculdade, vamos dizer assim, de mérito. Muitas vezes é uma dívida do passado, compromissos, laços de ódio, de vingança, de encarnações anteriores, coisas que prendem o espírito ao passado, aos atos do passado. Então, ela é uma mediunidade, mas não é uma aquisição para conquista de méritos futuros. É uma solução de aproximação de almas compromissadas com fatos de vida anterior que exigem essa aproximação. Então, meus irmãos, o negócio é complexo. É sim. É sim, tem quem gosta de estudo e tal, tem muita coisa para aprender, né? Utilizando a sua expressão da aula, né, Gilson, são com variedades infinitas, né? Se nós formos pegar o fato, nós veremos que existem variedades infinitas. Então, é um campo de estudo muito amplo, né? Quanto mais nós observamos, mais nós conseguimos enxergar, mais nos chama a atenção, mais nos excita ao estudo, porque vamos verificando que variações são muito grandes nesse campo, né? Para o nosso aprendizado. Isso é que é a grande vantagem. Interessante que mesmo as causas, estando no nosso passado, elas se originaram de imperfeições, de erros que cometemos. E na vida atual, devemos continuar com esse mesmo procedimento, lutando pela nossa melhoria, porque a nossa transformação moral vai ajudar também a modificar o pensamento desse espírito que foi ou que continua sendo nosso inimigo na vida atual. Com nosso comportamento no bem, prece, procurando fazer as coisas da forma correta, não é? É um grande passo para vencermos também essas influenciações espirituais que vêm do nosso comportamento de vidas passadas. Interessante a gente pensar também que o médium, ele não é uma pessoa especial, diferente, e que está isento de viver as dificuldades que o mundo oferece. Não, o médium é uma pessoa que deve viver no mundo, viver com as dificuldades no mundo, aprender com elas e crescer no mundo, exercendo a sua atividade mediúnica, fazendo-a ser produtiva. Porque
Tem muita gente que pensa que o médium é alguém diferente, por ser médium ele vai estar isento de certas coisas. Não. O médium é uma pessoa normal, que tem a faculdade. É interessante, tem um caso no livro de Humberto de Campos, que fala de um espírito que prestes a reencarnar, né, e conhecendo a gravidade dos seus erros cometidos no passado, e eram muitos os erros, ele solicita uma encarnação aonde ele pudesse, não é, ressarcir todos aqueles débitos, que ele viesse cego, ou paralítico, ou sem lar, não é, tendo que mendigar o pão de cada dia, que fosse abandonado pela família para aprender com a vida a crescer, a busca, a valorização das coisas, e desenhou um quadro que refletia as suas reflexões e expressava a sua necessidade. E veio então a informação para ele que não, que ele nasceria numa família normal, teria uma vida normal, cresceria, constituiria família, mas ele seria médium, para que no trabalho mediúnico, no exercício da atividade e da doação que ele faria deste trabalho, e neste trabalho ele pudesse crescer e resgatar os débitos do passado. Portanto, o médium é um devedor do passado, que recebe as oportunidades de trabalho na vida atual, para que, doando um pouquinho do seu tempo, ele possa se beneficiar. E o médium é o maior beneficiado. As pessoas ficam às vezes pensando que o beneficiado é o paciente que está ali. Não. Quem mais se beneficia do trabalho é o próprio médium. Daí, como a Rosemary falou, a beleza da mediunidade está justamente nisso. É a grandiosidade da bondade de Deus, abrindo portas e caminhos para, por meio do trabalho, o nosso espírito conseguir vencer os débitos que nós, tantas vezes, constituímos no nosso passado. E o médium acaba sempre recebendo mais do que ele doa, devido ao amparo espiritual que ele possui, né? Um esforço dele em trabalhar com a sua mediunidade, em colocar a serviço da solidariedade humana, de ajudar no equilíbrio, no amparo aos seus semelhantes, encarnados e desencarnados. Isso tem muito valor. E nesse intercâmbio com o plano espiritual, ele recebe mais do que dá, além da satisfação de servir, da alegria de ser útil, que isso aí é fundamental para a nossa felicidade, o nosso equilíbrio. Bárbara, lá atrás. Um país pode ser predestinado a passar por muitos sofrimentos? Exemplo. O Haiti foi um país extremamente explorado desde a sua colonização. Há uns 9 anos, sofreu um terremoto que destruiu o país, que já não ia bem. Agora, o furacão devastou o país mais uma vez. Sei que não existe acaso e que Deus é justo, mas o destino do Haiti não é muito cruel? Quer comentar, Bárbara? Não? Ela jogou bem, né? Deus é muito bom e tal, mas isso não é uma crueldade. Essa é a questão, meus irmãos. Nós temos realmente que acreditar que o acaso não existe, que a lei de ação e reação é lei divina, e que nós estamos submetidos sempre às forças que dirigem os nossos destinos de uma forma organizada, justa, não é? Nós não temos que acusar os outros que estão sofrendo. Nós temos aprendido que o sofrimento é extremamente respeitável. Devemos ser solidários, devemos ajudar a quem está passando necessidades, quem está em sofrimento, etc.
fazer em todos os sentidos, materialmente, moralmente, espiritualmente, com preces, com ações as mais... Deus, que é Pai, solicita isso de toda a humanidade. Até as nações se organizam para fazer isso, e muitas vezes até mesmo pensando em Deus, alguns de seus membros que organizam essas atividades, etc. Mas nós temos que acreditar que Deus é justo, que a justiça de Deus é tão rigorosa e infinita, apesar da extrema bondade que não permite que ninguém seja colocado em situações que não mereça estar. Não cabe a nós julgarmos. Isso não é um problema humano. O problema humano é ser solidário. É acreditar que essa é a missão da fraternidade universal. Quanto aos fatos que não podem ser direcionados, contidos, sabe? O que nos compete é acreditar em Deus e nos submetermos a essa ideia. E como também existe o desafio de sempre estarmos utilizando os nossos recursos mentais para procurarmos compreender Deus. Nós não vamos conseguir. Está escrito no Livro dos Espíritos, falta para isso o sentido. Mas, ao fazermos esse exercício permanente, nós nos aproximamos das melhores ideias para podermos compreender melhor as coisas e amar com mais realidade aquilo que nós temos como Pai Criador, Deus. Esse é um problema, uma equação muito importante para os nossos espíritos. Estamos sem perguntas. O que nos acalma é com o estudo da doutrina espírita, como nós vimos na nossa reunião passada, que para todo sofrimento há uma causa. E se Deus é justo, essa causa há de ser justa, mesmo que nós não compreendemos com as nossas limitações, como o Gilson apresentou, né? Isso não deve diminuir a solidariedade, as nossas preces, o que pudermos fazer para ajudar os nossos irmãos que estão passando por essas provas e expiações relacionadas com as suas necessidades espirituais, com a sua libertação. Nós temos dificuldades de ver o amor de Deus nessas situações, mas nós vimos a apresentação, inclusive, da lei de destruição. Né? Nós não entendemos que isso vem a trazer renovação, especialmente para esses espíritos, libertação para eles de erros, de vidas passadas, de comprometimentos perante as leis de Deus, através desses momentos de sofrimento. Na verdade, eles também estão se libertando, por meio da lei divina, de débitos para reconquistarem nas próximas existências uma vida melhor, maior felicidade, né? Maior equilíbrio, sem tanto sofrimento como nós estamos vendo. Deixa eu entender aqui. Qualquer pessoa
pode desenvolver a mediunidade ou não? São escolhidos para desenvolver a mediunidade? Desenvolver através de estudo? É isso, Andréa? Espera aí só um pouquinho que a Daniela vai levar aí para ti, tá? Obrigada. É porque era para ter ficado no meio da minha pergunta e eu me precipitei para escrever e ficou faltando. Se através, igual eu estou frequentando o Cefac agora pelo IED, antes eu tinha vindo só visitar, agora que eu estou conhecendo. Então, assim, às vezes fazer algumas perguntas eu tenho dúvidas, assim. Aí às vezes fica claro ou não. Aí a respeito da mediunidade, assim, igual eu, começando a estudar agora através do estudo, eu posso desenvolver ou não? São pessoas já predestinadas a isso, já escolhidas? Ficou claro? O desenvolver não é fazer surgir. Nós vimos pela apresentação que todos aqueles que sentem num grau qualquer, né, às vezes até de forma sutil, quase que imperceptível, a presença dos espíritos, pode ser considerado médiuns, né? Todos nós temos essa possibilidade. É claro que tem aqueles médiuns que trazem um mandato mediúnico, né, uma programação com faculdades desenvolvidas, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, né, e todos os outros por aí que trazem essa programação muito bem preparados e com muito apoio, vamos assim dizer, de equipes espirituais para que eles consigam dar cumprimento à missão que trouxeram, né? E nós vamos tendo aí diferentes graus e variedades essa possibilidade de percepção do mundo espiritual. Então, o desenvolver é o quê? É aprimorar aquilo que você já traz em termos de percepções, com estudo, não é? Apurar, criar defesas de usar da melhor forma essa sua faculdade, torná-la proveitosa para o seu progresso espiritual e também para o auxílio ao seu semelhante. Isso é que é desenvolver, não é? Não fazer surgir algo que nós não possuímos ainda. Ok? Você tem mais? Olha, como o tempo está acabando, eu vou encerrar com uma ideia que eu gosto muito, que tem um dos comentários aí do livro dos médiuns. Você sabe aonde todos nós somos médiuns? Você já recebeu, na hora que precisava, tomando decisões, um pensamento elevado, sugerindo a melhor solução para o seu problema, para o fato que você está vivenciando. Você já recebeu assim impressões fortes que conduziriam você para esse caminho da felicidade na solução do seu problema? Eu acho que todo mundo já recebeu. Fomos médios dessa hora, médios dos bons espíritos, né? Mas também se você teve impulsos desastrosos, em momentos que poderiam ser até fatais para a sua vida, também você foi médium nesse momento, só que dos espíritos infelizes. Ou seja, não tem como fechar. Nós temos que educar, temos que fortalecer o nosso mundo mental,
o nosso campo de percepções dessas influências e utilizar o melhor caminho sempre. É o desafio que Deus coloca em todos, para que eles cresçam. Esse eles são nós, que nós cresçamos com méritos, por mérito.